Já viram o podcast do Página 5 do Rodrigo Casarim? Sempre tem uma sessão ali no podcast dele que chama Notícias do Meu Umbigo, assim, que são coisas que ele participa e etc. Então hoje, resenha de hoje vai ser meio Notícias do Meu Umbigo também, porque hoje a gente vai falar sobre a primeira orelha de livro que eu escrevi, que é o livro do Otávio Linhares. Livro de hoje, Otávio Linhares, Cavalo de Terra, lançamento aí da editora Moinhos, acabou de sair, cara, tá fresquinho. E como falei na introdução do vídeo, eu escrevi essa orelha do livro, né? Foi um convite aí do Otávio. Acho que em parte por eu ter feito a ponte entre o Otávio e o Natan, da Moinhos, né? Acho que a literatura do Otávio tem muito a ver com esse frescor e a modernidade das coisas que a Moinhos tem publicado. E já conheci o trabalho do Otávio de outros livros. Né? Para quem não lembra, a gente fez uma entrevista com ele na ocasião do último livro de contos dele, que é o Cão Mentecapto. Murilo pode deixar o link aí para vocês relembrarem um pouco sobre a literatura dele. Mas esse é o primeiro romance dele propriamente dito, né? Então ele escreveu 3 livros. O Pancrácio, primeiro, pela coleção do selo Encrenca, que foi um selo que ele lançou junto com uma galera aqui em Curitiba. Depois lançou o Esculpidor de Nuvens e depois o Cão Mentecapto, né? Os 3 saíram, se não pelo selo da Arte e Letra, mas com apoio logístico deles. E agora ele está lançando o primeiro romance dele pela Moinhos, né? O Otávio foi lá na última Flip que a gente foi, né? 2019, parece que já faz tanto tempo, né, que a gente foi. E fomos lá para tratar de negócios com o mundo da literatura, com o livro dele. Porque eu acho que o Otávio tem coisas bacanas na literatura dele que precisam ser publicadas, né? Mas vamos lá, cara. O Cavalo de Terra, ele é um romance que vai narrar ele primeiro vai compor, né, o cenário, o mosaico da família fragmentado do narrador, e depois ele vai contar a derrocada dessa família, né? Então esse narrador, ele não tem nome, né? Ele compõe ali, explica como é que é a família dele. Mas dá pra ver, pelo jeito como ele fala e pelas pelas situações que ele descreve, que se trata de um rapaz pobre, de um bairro semi-periférico de Curitiba, né, um desses bairros que tem aqui assim, de classe média baixa, classe média baixa, assim, acho mais ou menos, Santa Quitéria, Portão, aquela coisa menos central, né? Santa Quitéria, enfim, aquela parada ali, aquela região, né? E a escrita do Otávio, ela é particularmente simula, né, aquela coisa moderna da oralidade, e isso é uma tônica na literatura dele, né? Então, assim, eu acho que a literatura do Otávio é principalmente filha dessa oralidade, né? Ela não se escora muito naquilo que a gente conhece como literatura escrita, mas antes de uma transposição de uma literatura oral ou de uma fala capturada na caneta, né? E os acontecimentos e os capítulos aqui, eles não têm exatamente um andamento específico, né? Quer dizer, eles não, assim, até pelo menos metade do livro, mais ou menos, ele pode ser lido sem muita ordem, sem muita hierarquia, né? Tem alguns elementos que ligam uns aos outros, mas assim, são momentos episódicos da vida desse narrador, né? E esse narrador, ele tem então um pai beberrão, ele tem um irmão que é bandido, ele tem outro irmão que é a promessa da família, ele tem uma mãe que é toda oprimida ali né, apagada na vida, enfim, como eu coloquei aqui. E o cara, ele fica meio transitando assim na cidade, vivenciando algumas experiências, né, flertando com coisas do mundo normal, né, e com coisas do absurdo da urbe, assim, né, da violência urbana, do abandono, da droga, etc. E o que eu acho de mais legal, assim, do jeito como o Otávio escreve, é que ele tem um senso de humor muito grande em meio a várias coisas muito tristes, né? Então não só o narrador principal narra aqui, mas tem alguns capítulos que são outras vozes narrando, de tio, enfim, pessoas antepassadas a ele, tio, avô, acho que pai narra.
mas a principal é sempre ele. Mas ele tem a capacidade de rir de momentos que realmente são engraçados, mas no meio de uma vida que não é engraçada, né? De uma vida que é uma vida triste, uma vida de negligência, enfim. E eu acho que essa é a grande beleza do negócio, porque a gente tem essa dualidade mesmo na vida, né? Mesmo, né, a gente fala assim, a pessoa está deprimida, mas consegue dar risada de meme ou dar risada de alguma coisa. Isso acontece, né? Então, esse equilíbrio, na verdade, né, de fazer uma escrita que explore elementos da comédia ao mesmo tempo que narra um gravíssimo drama familiar, eu acho uma mistura muito gostosa de ler, né? E acho que vale a pena colocar. Fora isso, tem alguns experimentalismos que ele coloca aqui no livro, de repetição de palavra, tem algumas páginas aqui que são ele enumerando coisas, ele descobrindo os números, fica anotando números assim em sequência por muito tempo. E eventualmente a família dele começa a se desmoronar. Muito interessante notar que nesse personagem do Otávio ele tem essa angústia, ele consegue ver a própria dor, ele consegue ver a família dele indo para casa do caralho, mas ele não consegue colocar isso muito bem em palavras, assim, sabe? Porque ele é um cara meio tosco, assim, ele é um cara que não é treinado para articulação, o que eu acho que é um outro grande ponto, né? Eu e o Lucas, a gente sempre fica brincando lá do caminhoneiro que leproux, né? Que não é esse exatamente o caso, né? O protagonista do Otávio, ele realmente é um cara tosco que fala como um cara tosco, e as coisas que são mais profundas, que a alma dele não alcança, ele não consegue expressar. E é nesse não falar dele, nessa não articulação dele, que o leitor entra como parte ativa do livro e coloca a interpretação dele sobre os acontecimentos. Acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração quando a gente se propõe a usar outras vozes que não a nossa e outros lugares que não são o nosso, para colocar um certo peso sobre também como a falta de acesso a certas coisas dificultam, inclusive, o discurso e a articulação e a investigação dos próprios sentimentos, né? Com isso não estou dizendo que todo mundo que é pobre não sabe se expressar, ou todo mundo que não estudou não sabe se expressar, não é nada disso que estou falando. A gente tem que explicar isso porque sempre tem um mocorongo que não entende direito as palavras que a gente fala, então a gente precisa, né? Porque aí resolve dar uma lacrada em cima, não sei o que, né? Enfim, né? Internet, você sabe como é que funciona a internet? Você sabe como é que funciona a internet? A internet é assim, você vem, fala A, vem um galalau lá, um pangaré trevoso lá, o cara fala B e começa a falar que você está falando B para todo mundo, mas na verdade é o cara que é burro, né? Não é você o problema. O problema é gente burra ouvindo o que você fala. Então, diante disso, você tem explicado o disclaimer? Você tem explicado o disclaimer, mas é exatamente isso, assim. Então essa falta de articulação e essa incapacidade de se expressar, né, ao mesmo tempo que ele se expressa pra caramba, porque ele fala muita coisa, né, o cara às vezes até entra nos looping assim, de doideira, mas ele não consegue chegar ao cerne da questão. E aí o leitor faz o papel que ele tem que fazer, né, que é justamente extrair um significado maior daquilo que está rolando aqui nessas páginas, né. Ele é um livro não muito grande, não é muito grande, ele é um livro curto, na verdade, ele tem uns 155 páginas, mas como a escrita do Otávio ela não tem muito parágrafo, não tem muito, né, não é muito espaçado, então é um ritmo assim frenético, né. O livro do Otávio exige velocidade, assim, né. Achei interessante falar desse livro aqui no canal, porque, como falei, né, escrevi a resenha, a orelha desse livro, e acho que preciso anunciar isso, até porque eu acho que se o Otávio quis que eu escrevesse, né, ele conta com o peso ali, né, do que tem de peso no meu nome, mas eu acho que, né, enfim, se eu não falar, né, outra pessoa vai falar menos ainda, então acho que é preciso falar disso aqui. Tá aqui, né, acho que quando essa resenha tiver saído, já vou ter feito uma live com o Otávio, lá no canal da Moinhos, mas deve estar lá, né, ao vivo, para vocês verem lá mesmo depois que tiver passado a transmissão. Mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre o livro. Ele é um livro que, como eu disse, então, alterna momentos de comédia, violência, abandono, solidão e uma dor e uma angústia muito grande que não conseguem ser nomeadas.
e ainda assim consegue ser uma leitura veloz e moderna, né, com elementos modernos, mas também uma leitura que exige uma certa atenção por parte do leitor para você aprender esses significados mais subreptícios que existem nas páginas aqui do Cavalo de Terra, tá bom? Se vocês já leram, né, deixa aqui os seus comentários, vamos conversar então sobre a obra do Otávio Linhares. Otávio Linhares é daqui de Curitiba, né, além de ser escritor, é também ator, né, recentemente agora está filmando uma parada aí com a Mel Lisboa, né, descobri que a Mel Lisboa é casada, Murilo, pensa numa dor, cara, pensa numa parada que me deixou para baixo. Também faz um café da hora, né, que é a Four Beans, que tem aqui, então o café que eu tomo todo dia é ele que torra. Acho muito, muito bom, o melhor café da cidade. E faz outras paradas também, faz música, dança, luta boxe. Então o cara é polivalente, né? E é isso aí, galera. Ajuda a gente lá no Catarse, se inscreva no canal, dá um joinha nesse vídeo, comente o que vocês quiserem. Aquele abraço e tchau.